Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso entrou em campo ontem e venceu por 1-0 o Brasil de Pelotas no estádio Newton Santos. Contudo, a vitória poderia ter sido muito mais contundente, o Glorioso poderia ter feito 3 ou mais gols. Só que ontem, mesmo com alguns erros que acontecem com uma equipe limitada, o Botafogo teve menos culpa para que não houvesse uma vitória mais elástica. A arbitragem teve muita culpa. E eu vou falar sobre isto neste vídeo. Eu volto aqui depois para falar sobre a vitória, construção do resultado, Joel Carli. Ontem falei na live, foi uma live pós-jogo muito legal, mas é um momento importantíssimo para o botafoguense mostrar a insatisfação com a arbitragem. O Botafogo vem sendo prejudicado de maneira recorrente. Ano passado, o Botafogo já foi muito prejudicado na Série A. Aliás, na temporada passada, que terminou em 2021. Com todos os erros do clube, comitê de futebol fazendo besteira, comissões técnicas trabalhando de maneira inadequada, jogadores sem comprometimento e mal tecnicamente, com todos esses erros citados aqui quase que diariamente no canal Fabiano Bandeira, o Botafogo teria condições de brigar para não cair. Mas a arbitragem não deixou o Botafogo nem brigar. Empurrou o Botafogo para baixo direto, então a gente entende os erros do clube, mas isso não dá o direito dos árbitros prejudicarem o Botafogo. E foi prejudicado. E segue sendo prejudicado na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu perguntei sobre isso ontem ao Anderson Moreira e também houve na coletiva, antes da fala do treinador, um pronunciamento muito forte do diretor de futebol, Eduardo Freeland. Eu vou trazer tudo isso aqui neste vídeo, mas antes peço para que você se inscreva no canal Fabiano Bandeira. Se já é inscrito, traga novos inscritos. Aqui temos a próxima meta, passar dos 25 mil, depois vamos muito além, porque o Glorioso é gigante. Deixe o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Hoje, por exemplo, tem live às 20 horas e 15 minutos, com a presença do meu amigo Almanac Botafoguense. E antes eu devo voltar também com um vídeo para falar a respeito de campo e bola, falar a respeito do Joel Carli, porque o Botafogo venceu, estamos felizes com isso. Mas neste vídeo aqui é muito importante um posicionamento. E não é choro, não tratem isso como choro. A torcida do Botafogo não pode cair nessa ladainha da antiprés. Então ontem o Botafogo fez um primeiro tempo ruim, mas depois de uma jogada de escanteio, um lançamento para a área até mal feito do Marco Antônio, houve um corte da defesa do Brasil de Pelotas e a bola chegou felizmente até o Oyama. E ali houve um pouco de lucidez, aliás, muita lucidez. O Oyama encontrou muito bem o Pedro Castro, já num passe vertical. O Navarro entrou no vazio, o Pedro Castro deu um bolão para ele, o Navarro conseguiu fazer o passe para que o Joel Carli, o nosso zagueiro argentino, que tem história no clube, fizesse o gol. Fez o gol da vitória. Fogão venceu por 1-0, mas poderia ter vencido por mais, porque embora tenha feito um primeiro tempo ruim, na segunda etapa o Botafogo se portou como grande, como gigante, como dono da casa. Em 12 minutos amassou o Brasil de Pelotas, empurrou o time gaúcho para o próprio campo e com isso foram 2 pênaltis. Um pênalti no Pedro Castro, que o árbitro não deu, e um pênalti, mais uma vez, com questão de mão na bola, o árbitro também não deu. E aí o Diego Gonçalves ia sair frente ao goleiro adversário, foi interceptado com falta, era uma chance clara, como dizem, de gol, e o defensor do Brasil de Pelotas não foi expulso. Em 12 minutos, 2 pênaltis não marcados e uma expulsão, ou melhor, uma não expulsão do jogador do Brasil de Pelotas. E aí a gente lembra que no jogo anterior o Botafogo teve um pênalti não marcado no final contra o Operário, poderia ter empatado a partida. Contra o Sampaio Correia, a bola que entrou uns 15 mil metros e o árbitro e o bandeirinha não deram um gol para o Botafogo, que seria o gol de empate, estava perdendo de 1-0 e acabou perdendo por 2-0. Então, o Botafogo venceu ontem e pontuou, só que o saldo de gols é critério de desempate. Tem muitos times com 8 vitórias no campeonato. E o número de vitórias é o primeiro critério de desempate na competição. Tem vários times com 8 vitórias no campeonato. E tem 2 times com 9 vitórias.
O Botafogo tem 8 vitórias. O saldo de gol é muito importante. Se o Botafogo ontem tivesse feito pelo menos mais 2 gols, o Botafogo abriria 4 gols no saldo a mais que o Vasco. O Vasco tem um saldo de 3, o Botafogo tem um saldo de 5. Os dois estão empatados com 28 pontos e 8 vitórias na tabela. O Botafogo iria ao saldo de 7. Aí imaginem, com um ponto do jogo contra o Operário, com no mínimo o ponto do jogo contra o Sampaio Corrêa, e se tivesse perdido para o Sampaio Corrêa por 2-1, seria mais um gol no saldo. E se a gente ficar calado, todo mundo ou muita gente vai achar que é um time do eixo, entre aspas, e o São Paulo, que é sempre beneficiado. E eu não quero benefício para o Botafogo, eu só quero o Botafogo participando de um campeonato justo. O Eduardo Freeland deu um posicionamento muito firme ontem, antes do técnico Anderson Moreira falar na coletiva. Eu já tinha até mandado a pergunta para o Anderson, não sabia que o Freeland falaria ontem, e mencionei na pergunta que o Freeland já havia se posicionado em outro momento no mesmo campeonato. Veja aí o Freeland falando a respeito da arbitragem. Bom, boa noite. Venho aqui mais uma vez pedindo licença ao professor Anderson para manifestar mais uma vez nosso posicionamento do clube com erros recorrentes que vem prejudicando a nossa performance e, obviamente, a nossa pontuação na tabela. Não é exagerado da nossa parte mostrar essa indignação, porque tem sido recorrente o que tem acontecido durante toda a Série B. E não é porque a gente ganhou o jogo hoje que tem que passar batido uma situação como essa. A gente teve um lance do Pedro Castro, onde ele é puxado claramente e não é marcado o pênalti a nosso favor. A gente tem um lance que a bola bate na mão e a gente já viu lances assim acontecerem em todo o campeonato, inclusive contra nós, marcados, e hoje mais uma vez, como aconteceu no jogo anterior, não foi marcado a nosso favor. Isso a gente tem que realmente manifestar de alguma forma, porque tudo já foi feito, né? São vários os jogos que têm erros graves acontecendo e a gente quer aqui a correção, a gente quer o acerto. A gente entende que a CBF está buscando modificar alguns padrões, inclusive vai colocar o VAR a partir da 20ª rodada. Isso a gente sabe que vai colaborar para a equidade, para que a gente tenha jogos com justiça no placar, mas a gente precisa também da participação dos árbitros em acertos nesse sentido, principalmente com critérios. E um outro ponto importante é a educação com que a arbitragem trata a equipe técnica. Hoje, mais uma vez, e não foi a primeira, a equipe de arbitragem, o quarto árbitro, o bandeira, destrataram profissionais do clube. Isso a gente tem que cuidar, né? A gente sabe que eles pedem respeito da nossa parte e a gente tem que sim respeitar, mas a gente também exige respeito da parte deles. Então o diálogo no futebol é super natural. O que a gente não pode faltar é respeito. E hoje faltou respeito. Então a gente pede por tudo que a gente fez, já visitamos a CBF, já conversamos abertamente com eles, dialogamos sobre isso. A gente quer que a coisa mude um pouquinho de figura para que a gente tenha justiça. E isso é que a gente está cobrando aqui. Que a gente tenha um jogo onde o vencedor seja o melhor em campo e mereça, por suas próprias qualidades, ganhar o jogo. Boa noite a todos, obrigado pelo espaço. Muito importante o posicionamento do Freeland, diretor de futebol. A gente faz a crítica construtiva quando tem que fazer e faz o elogio quando tem que fazer também. O Freeland, com todos os erros, já vem a público pela segunda vez se posicionar contra a arbitragem. E é muito importante se posicionar na vitória. Deixar claro que o Botafogo venceu, mas foi prejudicado pela arbitragem, porque atrai os olhares. E o Botafogo tem que fazer muito mais. O Botafogo tem que trabalhar nos bastidores para que não seja prejudicado. Não adianta tomar cafezinho na CBF. Tem que minar, tem que falar, tem que se posicionar. O presidente do clube, que tem que tratar dessas relações institucionais, tem que vir a público também falar sobre isso. E aí eu perguntei justamente ao técnico Anderson Moreira se existe essa conversa entre comissão técnica e diretoria para que haja uma atitude nos bastidores a fim de fazer com que o Botafogo não seja mais prejudicado na competição. Veja a resposta do treinador. Boa noite, Anderson, canal Fabiano Bandeira. No último jogo você não quis falar muito sobre a arbitragem, mas hoje, mais uma vez, 2 pênaltis não marcados e uma não expulsão de um jogador adversário. Isso acaba influenciando no seu trabalho e no desempenho dos jogadores dentro de campo. Nesta mesma competição, o Eduardo Freeland já foi a público reclamar da arbitragem. Existe alguma conversa entre comissão técnica e direção para que o Botafogo haja nos bastidores a fim de não ser mais prejudicado no campeonato? Obrigado. Acho que o Eduardo Freeland
já se posicionou, já falou exatamente o que a gente pensa, assim. É uma conduta, eu acho que é muito importante, porque ela é respeitosa, acima de tudo, e aquilo que a gente quer, na verdade, é nenhum tipo de benefício, não é ser beneficiado por qualquer situação. A gente quer a questão da justiça, né? Do tratamento, que a gente fala às vezes, que às vezes a gente escuta muita coisa, a gente fica ali remoendo, é difícil, às vezes vocês têm acesso simplesmente ao fim de um jogo, né? De uma situação, mas a gente precisa sempre ter respeito. O que a gente quer é que todos possam fazer o seu trabalho da melhor forma possível, né? Porque é uma competição extremamente importante para todos nós, muito importante mesmo para o clube, muito importante para nós profissionais, e a gente se dedica muito, investe muito dinheiro nisso, o clube investe muito dinheiro na competição, então é importante que a gente possa ter essa sensação realmente de justiça acima de tudo. Pois é, galera, o Anderson Moreira mencionou a fala do Freeland, muito boa, e me chamou a atenção, tanto na fala do Freeland quanto do Anderson Moreira, que além de falar de questão de campo, eles falaram sobre o respeito, que não está havendo respeito, a arbitragem falando com os jogadores e com o treinador também de uma maneira desrespeitosa e que chega até a imprensa só o produto final, muita coisa que acontece não chega até nós. E é preocupante, o Botafogo tem que ser mais respeitado e para isso os jogadores têm também que ter um posicionamento firme em campo e o clube tem que ter um posicionamento firme fora de campo. Isso não pode esconder os erros do clube. O Botafogo é um clube que precisa de centros de treinamento. O Botafogo é um clube que precisa arrumar aquele gramado vergonhoso do estádio Newton Santos. O Botafogo é um clube que não pode ficar contratando de qualquer jeito e fazendo contrato ruim com qualquer tipo de jogador. O Botafogo já teria que ter renovado com alguns atletas que podem sair a qualquer momento ou assinar pré-contrato. Todos os erros do Botafogo estamos observando e vamos continuar cobrando. Agora, não é por isso que tem que haver agente externo prejudicando o Botafogo em qualquer competição. É isso, galera. O Botafogo venceu esse vídeo um pouco mais sério mesmo. Tô comemorando, tô feliz porque o Botafogo vive um bom momento. Quarta-feira o Glorioso entra em campo contra o Guarani às 19 horas, lá em Campinas. Tem que vencer para passar o próprio Guarani e voltar para abrir o segundo turno contra o Vila Nova às 11 horas da manhã no domingo. No próximo domingo o Fogão joga no Newton Santos contra o Vila Nova pela primeira rodada do segundo turno. Vai ter VAR. Será que vai melhorar alguma coisa? Eu tenho minhas dúvidas. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras. Valeu, fui! You make me